Olá, gratidão por esse momento, nosso sábado sincero. Nós estamos aqui para agradecer por essa oportunidade de partilha, de momento, de conversa, de reflexão, de oração. E você, como está aí? Que a paz esteja com seu espírito, a paz e a graça da vida que excede todo entendimento esteja fluindo aí na sua vida, em nome do Senhor, nosso amado de nossa alma. E por falar em amado de nossa alma, eu quero estar lendo uma passagem hoje, porque essa passagem ela é de suma importância para nós, sabe? É passagem de suma importância. Ela se encontra no Evangelho, lá em uma carta que ela quase que não é lida, essa carta. Quase, parece que ela nem está na Bíblia essa carta, e olha quem escreveu ela foi o irmão do Senhor Jesus, né? Foi o irmão do Senhor Jesus que escreveu, o nome dele era Tiago. Tiago escreveu essa carta e quase ninguém lê essa carta, gente. Se você soubesse quantas informações tremendas tem nessa carta, quantas informações. Então, se a gente puder ver aí a carta de Tiago, a cartinha pequena, e tem muita coisa ali para a gente aprender naquela carta, muita coisa para a gente refletir, se alimentar nossa alma, nosso espírito. Mas hoje eu quero ler o que está escrito lá, no momento que ele fala assim, ó. Confessai, em algumas versões fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. Vamos ver o que é que diz lá. Confessai vossas culpas uns aos outros. Tiago explora os capítulos do livro de Tiago e mergulhe nas palavras inspiradas que moldaram a sua fé. Moldaram a sua fé, história do povo de Deus. Confessai vossas culpas uns aos outros. Confessai uns aos outros. Ai, tem um valor imensurável, gente, nesse entendimento de confessar uns aos outros. Muito importante isso, muito importante. Em meio a tanta banalidade que estamos vivendo, poder de confessar. E é interessante porque aí ele explica o porquê de confessar. Ele fala o porquê de confessar. Então é muito forte que está esse princípio que está em Tiago, confessar uns aos outros. Deu para achar aí, Tiago? Tá aí, Tiago capítulo 5. Tá aí, verso 16, fala assim, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Ai, gente. Olha, e aí ele fala que essa oração, ela tem efeito. Ela tem efeito apropriativo. Efeito curativo. Agora, você pega um verso desse e fala para uma pessoa que está envolvida na Matrix, que está com a mentalidade imersa, ou submersa das narrativas populares, dos clichês militantes que são aí liberados na sociedade. A pessoa, quando ela olha para esse, se você falar isso para ela fala, não, tô fora. Inclusive pessoas que às vezes que professam a fé, que se encontram às vezes frequentando uma igreja cristã, que tem a Bíblia como regra de fé. Só por isso que eu digo, muitos cristãos, eles não conhecem, boa noite, Bruna, eles não conhecem a carta de Tiago, sabe? Muitos cristãos não conhecem a carta de Tiago. Sinceramente, infelizmente, é uma constatação que muitos cristãos não leem. E às vezes eles frequentam lugares onde o orador também não tem o hábito de ler Tiago. Eu mesmo, se vocês assistirem minhas lives aqui, fazer uma maratona nas minhas lives, você vai ver que quase não tem live eu falando de Tiago. Quase não tem live eu falando da carta de Tiago, de Tiago. Mas hoje aqui, eu já tive algumas pouquíssimas vezes, raras vezes que eu falei dessa carta. Mas hoje, diante das demandas, das coisas que vamos vivendo, lidando no dia a dia,
Eu escuto, agora eu estava uma conversa de uma pessoa com ansiedade, com depressão. Eu escutei a conversa de outra pessoa com problemas conjugais também. A gente vai escutando essas conversas, essas coisas todas. E eu não gosto de ficar só ouvindo, sabe? Só ouvindo. Eu não gosto de ficar ali enfatizando a ferida. Eu quero saber da solução. Eu quero saber como sanar essa ferida. Se eu puder, eu vou fazer. Eu não fiz medicina, não fiz curso de enfermagem, né? Uma vez perguntaram para uma jovem assim, para que você quer fazer medicina? E ela falou assim, para salvar vidas. Falou isso, para salvar vidas, né? Gostei da resposta, né? Porque essa é a vibe, né? Vamos falar assim, dos ministros do evangelho. Salvar vidas, né? Para salvar vidas. Ô Jesus, me ajuda aqui. Me ajuda aqui porque a gente tem que salvar vidas. Os gatos estavam querendo aqui se estranhar e eu fiquei meio aqui. Ô Jesus, misericórdia. Não faz isso acontecer agora aqui na hora da live, não. Salvar vidas, gente, né? Salvar vidas. Essa é a questão, salvar vidas. E esse texto aqui, é claro que tem um contexto aí, no capítulo 5, mas só o verso que nós lemos aqui, que é o verso 16, ele já, para quem conhece o contexto, sabe que aqui está falando aqui de enfermidades, patologias, né? Enfermidades da alma, né? Quando ele fala assim, confessai as vossas culpas, eu sei que essa palavra, ela soa assim, meio que arcaica, né? Antiquada, aquela coisa toda, cheia de velhos paradigmas. Só que, vamos lá, vamos parafrasear esse versículo 16. Vamos aqui contextualizar ele com o nosso tempo. O que seria confessar as vossas culpas uns aos outros, se não criar um ambiente, um espaço de atendimento terapêutico? Essa é a questão. Só que o evangelho, ele não disse assim, olha, para a gente ser do evangelho, todos vocês vão ter que se formar em psicologia. Jesus ele não veio fazer uma escola de psicólogos. Pelo menos não a nomenclatura, né? E nem a formação profissional. Jesus veio vocacionar homens e mulheres. É muito mais do que se profissionalizar. Jesus ele não veio fazer uma live com um curso que você clica aqui em cima na bio e faz sua inscrição para participar de um curso profissionalizante para cuidar da mente, das emoções do ser humano. Jesus não veio fazer isso. Ele não veio. Agora ele veio chamar pessoas. E o chamado está muito ligado à vocação. É muito mais do que uma profissão. Não é uma questão só de usar técnicas para cuidar da psique. Não é uma questão de usar técnicas, não é isso. Não é um curso psicotécnico ou psicotécnico terapêutico. Não é isso. Ainda que essas coisas todas elas têm a sua relevância, a sua importância na área profissional. Mas aqui, gente, Jesus chamou quem? Jesus chamou Pedro. Pedro não era psicólogo. Vocês sabem que Pedro não era psicólogo, né? São Pedro não era psicólogo. São João não era psicólogo. Esses caras não eram psicólogos. Eles eram pescadores. Alguns eram até analfabetos. A maioria era analfabeto. Então eles eram iletrados, indoutos, né? Não tinham um colegiado, não tinha o mais estudadinho ali. Dizem a história, o mais ou menos ali que sabia um pouquinho era Mateus, era Judas, que foi o que traiu, né, Jesus. Os outros não tinham esse entendimento, né? Maria Madalena também entendia um pouquinho, Maria Madalena, mas ela estava ainda passando aquele processo, né, de restauração. Ela vai pegar firme mesmo depois da morte de Jesus, né, quando ela recebe o Espírito Santo. Até então, ela não tinha escrito nenhuma carta ainda. Não estava mentoreando, estava ali acompanhando, sendo discipulada. Né? Isso era o quê? Era um curso técnico para cuidar da psique? Não, era uma vivência. Era uma vivência. Aí Tiago, ele era irmão de Cristo. Só que nesse tempo ele não andava com os 12, Tiago não andava. Tiago nem acreditava muito em Jesus, não. Nem acreditava. Mas depois que Jesus morreu, Tiago foi com a mãe dele lá pro cenáculo, em Pentecostes, e lá o Espírito Santo desceu sobre ele também.
Aí, meu amigo, o homem ficou mudado, o homem ficou olha o que o Espírito Santo não faz quando ele é vivificado no ser humano, na alma do ser humano, né? Aí o cara não acreditava, passou a acreditar em Jesus agora. Aí estava lá anunciando, e ele escreveu essa carta, essa humilde carta de Tiago. E ele entendeu uma coisa, que o irmão dele queria ensinar, a importância de conversar, de ter o diálogo, gente. O diálogo tem sido roubado da família brasileira. O diálogo tem sido roubado até dos amigos, dos colegas. Um diálogo, eu não estou falando aqui de uma conversa informativa, a pessoa pensa que teve comunhão com a pessoa. Um dia o cara, eu tive comunhão lá com o cara, não era só para falar com ele. Aí o que você falou para ele? Eu perguntei para ele onde era a rua Castelo do Piauí. Aí eu disse, como é que é? Eu perguntei, e aí o que ele respondeu? Ele me respondeu, ele disse, olha, primeira esquerda você vai encontrar a rua Castelo do Piauí. Pronto, a gente teve comunhão. Meu Deus do céu, não é isso que eu estou ensinando. Mas ele falou comigo, ele te deu uma informação. Conversar dando uma informação é uma coisa. Por exemplo, a pessoa chegar aqui e falar assim, ô amigo, que horas vai ser a live hoje? Às 20h30, amanhã vai ter live? Eu disse, tem. Valeu, boa noite, boa noite. Aí a pessoa, isso é comunhão. Não é dessa comunhão que eu estou falando. Se você perguntar para mim sobre o horário da live, eu vou te dar uma informação, né? Isso, gente, é uma informação. Comunhão, que o Tiago fala aqui, é outro tipo de comunhão. E outra coisa também que não é... O que não é comunhão aqui? É a pessoa que tem 10 anos, que ela conhece uma pessoa 10 anos, anda com uma pessoa 10 anos, e a conversa da pessoa sempre é assim, eu sou bom, eu sou demais, eu sou o cara, sempre se elogiando, sempre se exaltando na conversa. Essa comunhão já não bate com a comunhão desse contexto de hoje da live. Não bate. Porque a comunhão aqui de Tiago, se puder até repetir aqui, porque a gente já passou o rolo aqui da câmera, aqui do feed, mas repetir esse capítulo 5 aí, versículo 16, porque o que ele fala nesse versículo? Ele fala assim, olha, vocês devem criar um ambiente para vocês conversarem, uma conversa sincera, como hoje é o sábado sincero, né? Uma conversa sincera, uma conversa sem paradigmas, uma conversa quebrando tabus, uma conversa que você transcenda todas essas barreiras, porque os tabus fazem barreira entre vocês, velhos paradigmas fazem barreiras, crenças militantes fazem barreiras, né? Tá aí, ó, colocou novamente aí, valeu, amigo. Olha o que ele colocou. Confessai as vossas culpas, né? Uns aos outros, né? Agora, se você se apressar no julgamento desse versículo, você vai fazer uma exegese errada dele, equivocada. Aí eu tenho que traduzir para você em pleno ano de 2026, né? Eu tenho que traduzir para você aí. O que quer dizer isso aí? Eu posso fazer aqui essa tradução como teólogo, né? Eu posso fazer essa tradução. Confessai vossas culpas, é simples. Confessai vossas culpas, o que é que não é? Não é você sair contando para todo mundo suas sombras, sua intimidade. Não. Primeiro porque essa carta foi adereçada a uma pequena comunidade, uma comuna de irmãos. Eles conviviam juntos, comiam juntos, partiam o pão juntos, louvavam, cantavam a Deus juntos. Entendeu? Eles faziam um trabalho comunitário juntos. Eles eram uma irmandade, gente. Então, esse confessar as culpas uns aos outros, esse uns aos outros, era uma, vamos falar aqui abertamente, era uma igreja. Pronto, para entender. Era uma igreja. Você pode chamar de comuna, era uma, como é que chama? Egrégora, né? Era uma egrégora. Pronto, era uma egrégora, tá bom? Era um espaço clínico terapêutico ali. E o foco, o centro desse espaço era Cristo. Era Cristo. Aí, como Tiago era o irmão de Cristo, ele escreveu e disse assim, olha, quando vocês estiverem passando por problemas, porque contaram para ele, Tiago, o povo lá, tem muita gente lá que está com... Na época não tinha esse nome, depressão, né? Não tinha o nome depressão. Não tinha o nome ansiedade. A ansiedade já tinha, eu acho que ansiedade devia ter, né? Ansiedade é antigo, mas depressão é mais recente. Mas não tinha assim, esse formato patológico que nós temos hoje, inclusive no mercado profissional, que cuida da mente e das emoções. Não tinha também os psicotrópicos, não tinha, eu acho que não tinha nesse tempo, por exemplo, o diazepam, né? Comprimido de diazepam. Não devia ter o Lexotan, eu acho esse nome, né? Não sei. A Prazolam, talvez. Não tinha, gente, esses daí, não tinha. Ah, mas eles tomavam algum chá. Talvez tomasse algum chá,
um copo de vinho, talvez, mas não sabia que sempre acalmava a coisa, né? Então, às vezes, a coisa não tinha bebida alcoólica para curar, não tinha namorado para curar. Às vezes, a pessoa até falava assim, eu creio em Deus, mas estava lá. Ó. Você vê que eles eram sarados em Cristo, mas muitos estavam doentes. E aí, Tiago fala assim, olha, gente, vocês precisam conversar. Aí a pessoa, não, mas eu falei para ele ali que a rua da Castelo do Piauí era a primeira à esquerda. Não, isso aí não é conversar, isso é informar. Vocês têm que ter uma conversa sem máscaras. Primeiro vocês estão há tanto tempo juntos, para que vocês vão ficar com vergonha um do outro, com cerimônia? Cerimônia geralmente acontece numa relação que as pessoas não se conhecem ainda direito. Não tem aquela duração, né? A relação não já passou vivenciou processos, né, de durabilidade. É recente. Então, quando é recente, é natural que haja muita cerimônia, que coloque-se um véu para ocultar as nossas sombras, mas à medida que o tempo vai passando e a relação perdura, o que vai acontecendo? Nós vamos nos familiarizando. E à medida que nós vamos nos familiarizando, as cerimônias vão se quebrando. Não tem mais cerimônia. Não é que vai perder o respeito pela pessoa. Respeito é uma coisa. Respeito afetuoso é uma coisa. Cerimônia carregado de timidez é outra coisa. É diferente. Então, a gente vai se conhecendo. Esse é um tema que dá para a gente falar. Amém, Bruna? Que estamos perdendo essa habilidade de comunicação. Pronto, Bruno. Pois já marca aí, viu? Próxima live. Tô brincando, Bruno. Vamos marcar um dia aí. Até porque a próxima live é amanhã, se Deus quiser. Mas a gente marca aí, se puder, a gente conversa aqui. Tá aí, mineira de peso. Que só tem mineiro de peso aqui nessa live aqui. Glória a Deus. Benção, né? Não sei nem quem tem mais aqui na live, mas se tiver mais alguém aí também. Tem eu aqui de Fortaleza. E quem mais tiver aí, manda um oi aí pra mim ver aqui. Que eu não tô vendo na minha tela, não. Mas vamos lá. Vamos prosseguir aqui, senão eu perco o raciocínio aqui da gente. Porque nós estamos aqui na carta de Tiago, gente. Carta de Tiago, capítulo 5, verso 16. E Tiago vai dizer o quê? Ele diz assim, ó, confessai. E ele está pedindo isso mais uma vez, eu vou ter que explicar. Não é para se expor. E não é para ficar falando para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. É aquela irmandade que vocês têm em comunhão. E outra coisa, gente. Comunhão não é muita gente. Não é muita gente. No mínimo, no máximo, na verdade. No máximo é como Jesus disse. Onde tiver 2 ou 3. 2 ou 3. Mas se tiver 2, pronto, já tá bom. Porque o que 2 ligarem na terra é ligado nos céus. Pronto. Quando você vai fazer uma terapia, não é só um psicólogo que vai ouvir você? Porque se você vai fazer uma terapia com 2 psicólogos, é porque o negócio tá sério com você. 2 pessoas. Eu vou lá hoje no meu terapeuta. São 3, eu pago 3 psicólogos para me ouvir ao mesmo tempo. 3 psicólogos que rapaz, que legião é essa que tá contigo, né? Brincadeiras à parte, mas porque o negócio tá sério. Para ser 3 psicólogos para te ouvir, não, só um psicólogo basta, gente. Só um, a terapia é feita com um psicólogo. Só um psicólogo, pelo menos no normal, né? Agora, em casos extremos, talvez tenha a necessidade de mais 2 psicólogos, uns 3 psicólogos para segurar você. Mas se o negócio não dá para conversar, então só um psicólogo tá bom. Só um psicólogo tá bom, um psicoterapeuta, um constelador sistêmico, né, familiar. Essas mentorias que nós temos hoje modernas para ajudar na questão mental e na questão emocional, para reduzir o nível de estresse e reduzir também a dependência dos psicotrópicos também, que são a questão dos remédios aí que a gente tem que, às vezes, lá recorrer à indústria farmacêutica, né? Porque tem até alguns remédios que você só pode consumir com a prescrição médica ou com receita, porque senão você não vai ter acesso àquele remédio, né? Pela lei, não. Então, e às vezes a pessoa está ali precisando desesperadamente, ela está no momento de desespero psicoemocional, acontece. Mas eu não sei você, mas eu já vi muitos casos de pessoas, até na minha família, estar desesperado. Eu já passei por momentos de estar também muito abalado emocionalmente e recorrer ali, ter a graça de encontrar uma pessoa, um homem de Deus, né? Uma mulher de Deus. Às vezes a pessoa nem tinha formação acadêmica, não tinha graduação superior, mas a pessoa era um discípulo de Jesus Cristo, segundo essa palavra aqui. E a gente ali conversando, e a dor vindo, e eu me abrindo ali para a pessoa, e a pessoa com os ouvidozinhos abertos, porque tem que ter esses ouvidos
aptos para ouvir, e a pessoa me ouvindo, e na hora que eu estava esperando o diagnóstico, ela disse assim, deixa eu orar por você, deixa eu fazer como São Tiago ensina, orai uns pelos outros. Deixa eu orar. A gente já dialogou, você já vomitou, já falou, já confessou coisa aí, e eu me sinto honrado por ter o privilégio, né, eu, debaixo de todo temor, respeito e humildade, de ouvir suas confissões, e algumas confissões bem sombrias, né, bem tenebrosas. Porém, o Senhor não me chamou aqui para ficar só te ouvindo, e nem depois para ficar expondo você ou tentar julgar você por aquilo que você me confessou. Julgar você pelas suas trevas, suas sombras. Não, eu sou luz. O Senhor me chamou para mim, você foi luz. E eu estou aqui, na verdade, para te abençoar, para orar por você. Vamos orar juntos? Ah, eu não consigo orar. A gente tá tão mal, eu não consigo orar. Tá bom, então calma aí, fecha teus olhos. Vem cá, coloca a tua mão sobre teu coração. Esse momento é um momento de bênção para a sua vida. Irmãos, nessa hora é tão bacana, porque a gente não depende de lógica, a gente não depende de um poder cognitivo, não é a nossa cognição, mas nesse momento a gente se permite a incognição, ou seja, ao incognoscível. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, como é que isso acontece? Ele intercede lá do céu, olhando para a terra? Não, não é isso. Quem é o templo do Espírito Santo aqui na terra hoje? Quem é? Somos nós. É o nosso corpo. Nós somos a habitação do Espírito de Deus segundo o Evangelho. Então, onde é que ele intercede? Em nós. Ah, mas eu não sei orar como convém. De fato, você não sabe orar como convém através da sua cognição. O máximo que a nossa cognição decora é uma reza decoreba, né? A gente, eu vou rezar aqui o credo. Pois é, porque você aprendeu no catecismo, você fez talvez a primeira comunhão, você fez a crisma, e ali você pega umas revistazinhas, né? E uns livretos, e você vai ali ler até decorar aquilo, você decora. Só que esse momento não é um momento de expor decorações, de expor repetições decoradas. Não estou falando disso não, e nem Tiago fala disso aqui. Ele está falando aqui de uma oração, de uma expressão espiritual. É diferente, gente. É diferente, por isso que eu digo, para que eu vou confessar minhas sombras? Não para qualquer pessoa. Para alguém que não vai te reprovar, para alguém... mas aí tem que ser um psicólogo. Pode ser um psicólogo, só que o psicólogo vai fazer só o trabalho até onde a psicologia permite. Já o trabalho da oração, a intervenção de oração pelo mérito do incognoscível, aí tem que ter uma conexão divina. E essa conexão, ela não procede da profissão, gente. Ela procede da vocação, do vocacionado. O que é o vocacionado? O chamado, aquele que foi chamado por Deus. E ele ora. Mas ele sabe orar? Na mente dele, no profissional dele, na mentalidade dele corporativa, por mais que seja acadêmica? Não. O lado acadêmico dele vai saber te ensinar sobre o intelecto, sobre a lógica, e ele pode até fazer uma reza por você. Agora, se ele é templo do Espírito Santo e sabe disso, conhece o Evangelho, ele sabe a autoridade que ele tem de se conectar. Jesus disse, o que 2 de vocês ligarem na terra é ligado nos céus. Então ele se conecta. Mas isso é muito misticismo, meu irmão. Não importa como você rotule isso. E daí se for misticismo? E daí se for misticismo? Eu não chamaria de misticismo nessa noite. Embora o misticismo também pode operar pelo misticismo. Mas nessa noite eu chamaria de fé. Não a fé natural, mas a fé sobrenatural. Então nesse momento você se coloca como templo do Espírito. O Espírito vai interceder por aquela pessoa através de você. E aí nessa hora você não tem que ficar mesmo pensando com a sua memória, com a sua mente, o que é que eu vou orar, quais são as palavras certas, meu Deus do céu, para me dizer. Eu me lembro de um filme que eu assisti de Jesus Cristo. E esse filme, Jesus enviava os discípulos de 2 em 2 para curar, para fazer a obra dele lá.
E é engraçado que no momento que o Judas está lá curando as pessoas, parece o Judas. Aí o Judas tenta fazer isso, ele fala assim, como é que faz? Ele parece que ele tá com Tomé, né? Ele, Tomé, como é que faz, Tomé, pra gente curar aqui? Tomé, eu não sei fazer como Jesus. E o Tomé disse assim, calma, calma. Ele disse pra você ter fé. Ele disse, não, eu não sei como é esse negócio de ter fé. Eu não sei. Eu vou ficar aqui pensando. Ele ficou lá forçando a mente. Tem que acontecer, tem que acontecer. Ele estava rezando para um morto ressuscitar, o Judas, né? Tem que acontecer. Ele começou a sacudir o corpo do morto. Bora, morto, ressuscita agora. Outro ressuscita. Bora, tem que ser. Quer dizer, a pessoa pensa que é assim que a oração do Espírito flui. Não é. Não é assim. Não é por força. Não é uma coisa que eu vou usar a mesma mentalidade que eu uso na minha profissão, nos meus cálculos lógicos. Não é. Tem uma passagem que Jesus disse, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Sim, exatamente. Exatamente, viu, Bruno? E claro, tem um contexto ampliado sobre isso, que realmente isso se cumpre logo depois da morte e ressurreição de Cristo, que eles vão receber o Espírito Santo. Quando Jesus fala isso daí, no momento que ele fala no Evangelho de João sobre isso, esse tempo dessa pronúncia de Cristo, ela está adereçada ao futuro, né? Ele fala quando eles recebessem o Espírito Santo, isso iria acontecer. Não seria exatamente naquele momento, mas ele estava ali, tipo, profetizando o que eles iriam poder fazer com a vinda do Espírito Santo na vida deles, que foi de fato que aconteceu, né? E acontece até hoje, porque hoje a gente pensa assim, não, mas hoje eu não estou vendo ninguém fazer o que São Pedro fazia. Quando Jesus falou isso, gente, Jesus ele era atemporal, né? Então ele ia além do tempo e espaço. Quem te disse que quando Jesus falou isso daí, ele estava pensando só na questão do milagre pela fé, na diretriz da mística? Não. E estava. Só que esse misticismo, se você for ver, estudar toda a era da história, você vai ver que ele não se reduz só a esse arquétipo que nós temos de modelo reduzido de ser discípulo de Cristo. A coisa era muito mais ampla. Por exemplo, teve um discípulo de Jesus chamado Lucas. Na verdade, ele nem conheceu talvez Jesus diretamente, que ele conheceu mais foi outros, ele conheceu Pedro, Paulo, João, né? E aí ele escreveu o Evangelho de Lucas. Só que o Lucas, ele era grego e ele conhecia a filosofia, ele conhecia a história também da medicina, porque ele era formado em medicina, o Lucas. Olha só, formado em medicina. E muitas vezes o Lucas foi usado para curar pessoas. E não foi com uma oração como Pedro, como João, como Paulo. Mas foi, sabe como? Foi através dos recursos que ele aprendeu na escola de medicina. O próprio Paulo, ele sofria muito, porque as pessoas agrediam ele, açoitavam, chicoteavam as costas de Paulo. E sabe quem cuidava dos ferimentos de Paulo? Nas viagens missionárias, sabe quem cuidava dos ferimentos de Paulo? O médico Lucas. Você pensa que o Paulo, quando estava todo sangrando lá, açoitado, ele falava assim, não, faz só uma oração aí que passa, que o sangue estanca. Não, eles não eram fanáticos. Na verdade, eles não eram fanáticos. Ele olhava para o sangue e ele disse, eu tenho um discípulo aqui que é médico, fez medicina, é o Lucas. Aí o Lucas, calme, Paulo, eu estou já cuidando aqui, pegar aqui a atadura, fazer aqui um curativo em você, usando os métodos da época. Então, quando Jesus fala assim, farão até mais, Jesus ele não trabalhou usando a medicina técnica profissional, ele não trabalhou assim para curar pessoas. Então, quando eles iam fazer até mais, ele está falando também da medicina. Ele está falando das grandes obras que hoje os homens fazem, inclusive através da tecnologia digital, virtual. Hoje a IA aí tem a inteligência artificial. E a pessoa, não, a inteligência artificial, Jesus não pode se comparar a isso. Não, ele pode se utilizar disso, porque a inteligência artificial, ela não é um fim em si mesma, pelo menos não aos olhos de Deus. Mas ela é um meio. Ela é um meio. Inclusive pode ser um meio da manifestação da mística do evangelho, da fé. Pode ser. Se quem utilizá-la tiver essa consciência que ali é só um meio, né? Pode. Então é nisso que Cristo falou, vocês farão maiores. Pois é bem respondido, viu, Bruno? É isso mesmo. Isso eu não acho, não. Acho que eu não sou muito de falar essa palavra, mas eu vou falar hoje, que eu tenho certeza. Engloba tudo, pois é. Engloba tudo isso aí. Engloba tudo. Abarca tudo. Por isso que ele disse, eu vou fazer mais do que eu.
Mas a gente não pode reduzir isso a só uma oração, né? Agora, voltando à temática de hoje, aí, que é de João 5,16, o nosso clamor hoje, nesse sábado sincero, nosso apelo hoje, é justamente por isso, gente. É por aquilo que a Bruna até escreveu aqui nos comentários. Agradeço pela participação aí, viu, Bruna? Pelo feedback. É a importância, a relevância do diálogo. Do diálogo não informativo, do diálogo não narcisista, né? O diálogo narcisista é aquele camarada que ele só fala das qualidades dele para você. Ele fala dos defeitos dos outros, mas nunca do dele, só fala dos outros. O cara anda 10 anos comigo e quando conversa só fala dos defeitos dos outros. Ele não tem defeito, não tem um defeito não. E se um dia descobrir, o cara fica revoltado com você, porque ele não pode... algum complexo de ético que tem naquela pessoa que não foi tratado, como dizia Freud, e ele fica ali ocultando aquilo, né? Mas em Cristo não precisa, meu amor. Em Cristo não precisa. Cristo é luz. Não fique carregando essa síndrome de Adão, se escondendo atrás das folhas de figueira porque está com vergonha, está com medo porque está nu. Eu tenho medo dele ver minha nudez. E aí? Eu também não tenho a minha nudez? Todos nós temos luzes e sombras. Jesus, quando ele te chama, ele não está falando assim, quando ele diz que você é a luz do mundo, ele não está negando as sombras que há em você, que há na gente, não. Ele está falando sobre isso justamente para que a gente possa acolher nossas sombras. Você já observou? Eu já observei isso, e eu observei muito cedo, eu observei quando eu era adolescente, eu observei isso. Que quando você fica assim, de frente assim, para uma iluminação, inclusive para o sol, né? Olhe para o chão, assim, para a terra. O que é que você vai ver? Você vai ver a sua sombra, querido. Você vai ver a sombra. Você pode ver onde tem iluminação. Eu estou aqui me movimentando. Eu estou agora aqui, me movimentando. Eu estou observando, que passa uma sombra pelo meu corpo aqui à medida que eu movimento, gesticulo aqui meus braços. Porque eu estou sob debaixo de uma luz aqui, Tem luz aqui nesse ambiente que eu estou, tá iluminado, vocês estão me vendo. Mas mesmo vocês me vendo, tem uma sombra aqui, à medida que eu passo a mão aqui, quando eu passo a mão, passa uma sombra aqui no meu rosto. Ou seja, onde tem luz, tem sombra. Tem sombra. E essa sombra, no que diz respeito à psicologia do ser humano, né, a antologia, que é o estudo do ser, aí vem essas questões, gente, quando o Tiago fala assim, confessai vossas culpas. O que é isso, irmãos? Irmãos, às vezes eu vejo a história de um rapaz, que ele disse assim, rapaz, eu estava sentindo uma enxaqueca, e eu não sabia o que era, eu tomava remédio, tomei a dipirona e não passava a enxaqueca. E aí eu disse assim, mas aí eu começando a conversar, me fala aí, desde que hora essa enxaqueca? Desde hora tal. Você acha que isso é o quê? E a pessoa, eu não sei, foi assim, saiu, mas aí eu fiquei assim, vem cá, o Espírito Santo vai dando aquela orientação pra gente, né? Mesmo sem a gente ser psicólogo, ele vai dando aquela graça, é a vocacional. Aí, vem cá, como é que foi teu dia ontem, semana passada? Como é que tá as coisas? Aí, não, foi normal. Você falou, foi normal, né? Boa noite, Mike. Foi normal. Aí depois ele disse assim, mas ontem eu tava assim, tava meio triste ontem. Aí, por quê, rapaz? Mas porque eu tinha discutido com a minha esposa, sabe? A gente dormiu sem se falar. Amanhecemos, não se falamos pela manhã, não nos falamos. Tomou café ali. Aquele jeito, né? Meio robótico. Mas não teve aquela conversa amistosa. Não foi legal, né? Aí saí para trabalhar, peguei o trânsito. E aqui eu pensava que estava mal com ela, né? E eu passei o dia, metade do dia trabalhando, resolvendo questões corporativas, mas eu sempre aqui lá no intervalo pensava nela. Na hora do almoço, que eu paro para almoçar um pouco, aí a mente ia lá, martelando, pensando naquele litígio, né, que eu estava com a minha esposa, que é a minha companheira, que eu tinha que resolver. Eu queria resolver, rapaz. E eu não tinha resolvido. Eu fui pro trabalho, ela foi pro dela, a gente ficou separado, e aquela discórdia ali, aquela energia energizando as lembranças que eu estava não em concórdia com ela, mas a gente estava em discórdia, né? A gente estava discordado ali. E sendo que é a minha mulher, rapaz, sabe? Que eu tenho intimidade com ela, minha energia é nela, a energia dela é em mim. E eu ali mal com aquele dilema.
Eu não me senti bem para prosperar naquele dia, sabe? Para render, para ser produtivo no trabalho. Ele disse, se eu fosse solteiro, talvez seja diferente, mas eu tô com ela já tá há um tempo, né? Mais de ano. Fiquei meio assim, meio jururu. E ela não atendia, o celular dela não atendia mensagem, nada, tava fora de área. Eu fiquei ali. Mas aí eu fiquei pensando naquilo, já tava com mais de 4 horas na minha mente, eu pensando. Aí o clima também começou a esquentar e, cara, começou a bater aquela enxaqueca. Aquela bad daquela tal da enxaqueca começou a bater. Minha vista ficou assim embaçada. Começou a vir um peso na nuca. Sabe? Pense numa dor, meu amigo. Mas aí, quando depois eu a vi à noite, e eu não sei, eu fiquei assim, eu fiquei na dependência mesmo só da fé, e de repente eu falei que estava doendo muito minha cabeça, que um remédio, e aí ela respeitou o momento da dor, e depois criou um clima ali, rapaz, parecia um espaço terapêutico, a gente conversando, botou um fundo musical bem ambiente, bem baixinho, instrumental, e a gente foi conversando, uma conversa mais pacificada, sabe? Mais pacífica. Ela respeitou quando eu disse que estava com dor, teve aquele temor, aquela coisa, reverenciou. E me fez companhia aquele período da noite, e eu também falei bem dócil com ela. Não havia mais violência nas nossas palavras, na nossa língua. Parece que aquela chama de fogo para brigar foi apagando. E um outro tipo de fogo se revelou. O fogo do Espírito Santo do amor. E sabe o que aconteceu? Depois ela começou a tocar com a mão dela na minha cabeça, no meu cabelo, no couro cabeludo. Ela foi tocando ali amistosamente, pacificamente, afetuosamente. E eu me lembrei, né, rapaz, que tem um texto na Bíblia que diz assim: imporão as mãos sobre os enfermos. Imporão a mão sobre os enfermos e eles sararão. E ela foi impondo a mão, foi conversando, foi fazendo um cafuné. E sabe o que aconteceu? A dor foi sumindo. A dor foi sumindo. Vocês entendem, gente? É isso que Tiago quer dizer, gente. É isso que Tiago quer dizer. E depois no outro dia, tomando café novamente, aí a gente já tinha restabelecido aquela conexão de diálogo. Aí eu falei das minhas sombras. Esperei ela falar dela, ela é mais difícil de falar, mas tive que falar para ela poder falar das dela também. E até que ela falou um pouquinho, porque tem que ser só um pouquinho. Mulher só fala um pouquinho, né? O homem tem que falar mais das sombras dele. Ela falou só um pouquinho por ética, né? Deixou a ética ali um pouquinho. E aí eu orei. Eu tive que chamar Deus para nossa mesa, porque se fosse só nós dois, aí talvez ia começar a ir no tapa de novo. Aí chamei Deus, aí Deus veio, acalmou o coração dela. Eu pude falar das sombras dela, na cara dela, mas Deus estava ali comigo, Jesus estava ali, Jesus é um advogado. Ela viu que Jesus estava no meio, então ela não brigou, ela deixou, não, se é oração eu vou deixar. É assim que o ser humano é. Porque se você falar, irmão, da sombra do ser humano, só numa conversa, no calor da conversa, com a língua inflamada pelo fogo do inferno, vai dar briga. Vai dizer assim, você está me humilhando, vai dizer que é uma coisa tóxica. Quer ver? Procura aqui, ó. Geralmente é o contrário. Contrário como assim? O contrário como assim, Bruno? A mulher que fala mais das sombras, só se for na terapia, né, Bruno? Só se for na terapia, porque nos diálogos assim, nas vivências, principalmente nas questões interpessoais, sei lá, conjugais, às vezes. Não, vai que aí, eu acho que em Minas talvez seja diferente, né? Do Nordeste aqui o calor é mais assim acentuado, né? Não sei. A mulher fala mais, das sombras. Tá falando das sombras, rapaz. Tem umas mulheres que são mais humildes. Humildes não, como é que eu não sei nem o que falar, gente, aqui, não é nem questão de humilde. É porque o ego, gente, da gente não quer que a gente conte, né? Que a gente baixe a guarda para falar. Não, eu concordo, Bruno. Ainda bem que tem uma mulher aqui falando hoje aqui comigo nessa live. Graças a Deus que tem, porque a gente fica equilibra, né? O chakra fica equilibrado. Mas eu concordo com você. Realmente, eu digo que eu conheci e conheço muitos homens
inclusive família e tal, que eles são muito de ocultar as coisas, né? Eles têm muita questão de ocultar, ocultar. E aí é complicado, né, gente? Porque, todos nós temos nossos dias maus, nossas sombras, né? E mais uma vez eu falo, contar, confessar coisas, assumir coisas, isso não tem a ver para ser exposto ao ridículo, para todo mundo ficar zombando de você e te julgando, não. Não, esse contar, esse confessar, esse assumir, esse reconhecer, admitir, tudo é sinônimo. Isso aqui é somente no ambiente terapêutico. E aí é o que eu digo para vocês, Tiago ali está dizendo o quê? Que a igreja é para ser esse ambiente, não invalidando outros ambientes profissionais terapêuticos, mas a igreja ela tem que reconhecer, ela tem que retomar, ela tem que restaurar esse espaço nela. Qual espaço? Espaço da medicina da alma. Tem que restaurar, gente. A igreja ela investiu muito na questão de ser um tribunal de justiça, né, para condenar pessoas na Santa Inquisição, que de santa não tem nada, né? Pois é, mas ela esqueceu do hospital. Jesus disse que o médico vem para os doentes, Então não é questão de ficar passando na cara do outro, envergonhando o outro, né? Olha, o índice de suicídio entre os homens é maior, porque eles não conseguem pôr para fora. Gostei. Isso, eu já vi essa pesquisa aí, viu, Bruna? Verdade. Eu já vi. Rapaz, então nessa hora eu não sei, né? Uma vez eu tava falando das minhas sombras, né? E aí tinha mulheres ali, e uma mulher lá, terapeuta, disse assim... Aí eu disse assim, gente, vem cá, e no meu caso, que eu tô falando das minhas sombras aqui, eu sei que os homens muitos se suicidam, né? Porque não contam. Pois eu tô contando aqui. Aí uma mulher lá, terapeuta, falou assim, é porque o seu lado feminino... ele é mais aflorado. Ela falou isso pra mim. É porque o seu lado feminino é mais aflorado. Por isso você tá falando. Tem homens que têm uma alma feminina, né? Aí eu não sei se é isso. Nessa área eu não posso falar que eu sou leigo, né? Eu tô falando aqui na Bíblia, no Evangelho. Agora nessa área terapêutica, constelacional, eu não sei. Ou então, eu não sei o que é que estuda essa questão de alma feminina, né? Alma masculina. Eu não sei. Essa questão de gênero, não sei. Eu sei que inclusive eu tenho um amigo que ele falou isso uma vez, ele disse assim, me disseram que eu tenho uma alma feminina, né? Eu acho que nós temos as duas coisas, né? Eu acho que somos a imagem e semelhança de Deus, né? Macho e fêmea junto, tá tudo junto. Agora, realmente, eu acho que tem umas pessoas que têm uma expansão maior para uma, né? Acontece isso, né? Acontece. Inclusive, como tem mulheres que falam comigo e eu sinto um lado masculino nela, né? Aflorado, né? Aquela coisa assim, né? Deixa eu ler aqui. Eles são ensinados a guardar. Você é realmente diferenciado. Você fala mais do que eu comum. Pois é. Disseram que é a minha alma que é feminina que tá aí falando. Eu não sei, gente. Talvez seja, né? Tô estudando essa parte, eu tô ainda aprendendo. Confesso que eu tô estudando ela. Mas tem que falar. Comigo eu falo com minha mãe. Ontem eu tava conversando com um amigo. E aí ele falando, aí eu falei, agora deixa eu falar o que aconteceu comigo. Fui contar. Às vezes essas sombras que a gente quer contar... não é nem um crime a ser confessado. Não é não. Às vezes você quer falar uma coisa, como eu estava falando que eu fui numa barbearia, fui num salão e eu passei por um momento lá meio desconfortável e eu queria contar isso. Eu queria contar. Eu me lembro da história de uma mulher que ela disse que ela tinha um namorado e ela estava louca para ver o namorado dela, mas não era para namorar. Era para namorar, mas sabe o que era namorar para ela naquele dia? Era conversar com ele, ela queria conversar. E o que ela queria conversar para ele, sabe o que ela queria conversar? Ela queria falar para ele que ela viu um homem que ela achou aquele homem muito bonito, que atraiu ela, achou, e ela queria contar para quem? Para o namorado dela. Eu pergunto, qual é o crime que tem nisso aí? Qual é o crime? Eu não vejo crime, eu vejo pureza. Até porque isso é muito raro, né? Também nos dias de hoje é diferenciado. A mulher chega e fala que quer ver o namorado dela para contar para ele que ela viu um homem e achou aquele homem muito bonito. E ela quer contar para quem? Logo para quem? Para o namorado dela, gente, ela quer contar. Aí a pessoa fala, nossa, que maldade. Não. Será que é maldade ou é sinceridade? Gente, hoje é o sábado sincero. Eu acho que você já sabe lidar com o seu emocional. Daí isso torna mais fácil. Nem sempre eu sei lidar com o meu emocional, sabe? Nem sempre eu sei lidar. Mas estamos aí. Mas eu me permito, né, Bruno? Eu me permito. É isso que eu sei. A minha consciência mostra que tem hora quando a coisa tá
passando ali dos limites, a gente tem que se render, eu tenho que me permitir às vezes a ser mentoreado também por alguém, eu tenho que me submeter às vezes ao conselho de alguém, eu me submeto. Eu não sou aquela pessoa autossuficiente que só eu aconselho, só eu mentorio, não. Eu sou mentoreado, e quando não tem ninguém com tempo disponível para me mentorear, eu também não vou ficar nessa de falar assim, só Jesus me mentoreia. Não, não. O próprio Jesus sabe o quanto para mim é significativo ter alguém para me mentorear, né? E eu já fui mentoreado por pessoas da minha família que não são profissionais, né? Só através de uma conversa, ali tomando uma água de coco, pela minha irmã, a minha irmã mais velha, a minha irmã mais nova, né? A gente conversa ali. Essa semana eu conversei com a minha irmã, a mais nova. E eu conversava com ela algumas coisas que eu estava sentindo, ela conversava as coisas dela, eu conversava as minhas coisas. É assim, gente. É um falando, o outro falando, e depois a gente ali se conforta, se consola. Essa é a proposta terapêutica do Evangelho, né? O Evangelho não vem para invalidar, para cancelar os psicólogos, os terapeutas. Pelo contrário, o Evangelho até aplaude essas pessoas que trabalham na área da medicina da alma. Mas o Evangelho também veio para mostrar que os anunciadores do Evangelho também, eles têm esse chamado, né? A acolher as pessoas emocionalmente, mentalmente, com a palavra do Espírito. E aí nós temos as atividades do Espírito, que é a oração, que é a meditação, que é o diálogo autêntico, né? A conversa, né? É a conversa acolhedora, é abrir um espaço terapêutico, um espaço de amor, para ouvir as sombras das pessoas, e não condenar a pessoa ali. E também não é só para ouvir também, não é só para ouvir, mas ouvir, acolher e apontar um norte também. Não é que a gente vai tomar o lugar que aquela pessoa tem que descobrir por ela, mas a gente, segundo o Evangelho, nós já temos um norte, todos nós, do Evangelho. O povo do Evangelho tem esse norte. Assim como o povo do budismo tinha Buda, o povo do Evangelho, a gente sempre gosta de anunciar aquela passagem que Jesus falava assim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, no nosso caso, em outros casos vai ter outras diretrizes, mas aqui, nesse contexto aqui, nessa perspectiva aqui, é Jesus. É Jesus. Então a gente fala Jesus para a pessoa, Jesus. E se a pessoa naquele momento está ali aberta, e no caso daquele que já se entregou a Jesus, gente, agora deu um relâmpago aqui fora, tá chovendo aqui. Olha aí, ouviram? Trovão. Ai, ai. Eu acho que a mim tá chegando no finalzinho da live já, né? A live tá boa, mas o tempo tá acabando aqui já. E é isso, começou uma chuva abençoada aqui em Fortaleza. Chuva de bênção, chuva de graça para nós, tá certo? Mas, gente, eu tô grato por essa conversa que rendeu aqui hoje, nesse Sábado Sincero. E tem mais coisas para me falar aí, inclusive citar outras passagens lá do Evangelho, da carta lá de Tiago, né? Tem uma passagem lá que o Tiago fala assim, que Deus, ele deu duas orelhas para nós e uma só boca. Aí ele fala para quê? Para você ouvir mais e falar menos. Ele falou isso lá, né? Então lá, essa carta ela é muito terapêutica, né? Essa carta ela é muito terapêutica. Tem outro momento lá que ele fala que a língua ela é inflamada pelo fogo e dá para fazer um grande incêndio, né? Ele falando sobre a pessoa moderar a sua língua também. Tá lá escrito isso lá em Tiago. Então Tiago, pense numa carta terapêutica, é a carta de Tiago. Se você puder ler depois ela, quiser conversar comigo, lê essa carta porque ela é tremenda, essa carta de Tiago, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, porque eu não sei, vai que acontece alguma coisa aqui, energética, a energia, não sei, a eletricidade, eu fico meio assim. Não é que eu tô com medo, mas a gente tem que vigiar nisso aí, né? E tá chegando o momento final já da live, né? Tá para dar 9h30, falta 5 minutos para as 21h30. Mas é isso aí. Vamos manter esse espaço de diálogo, né, gente? De conversa. Bruna, obrigado aí pela participação, né? A primeira vez. Tô grato. Já vai pegando essa vibe, né? Já vê como é que é aqui. Quem sabe um dia você não tá aqui falando com a gente aqui na tela aqui, compartilhando tela. Mas eu agradeço pelos comentários aqui, eu leio, tá certo? Então grato aí. Saudade de Fortaleza, né? Já veio aqui, né? Então volte aqui. Quem bebeu dessa água daqui nunca mais esquece, né? Então volte. Olha a luz piscando aqui, gente. Ui, deu para chuva aqui, o negócio tá sério. Jesus,
Toma, gente. Te agradeço por essa live, sábado sincero. Te agradeço, Senhor, por esse diálogo, pela conversa que sara, que cura, que deixa a nossa alma mais leve. Consola os corações nessa noite, nesse sábado sincero. Hoje aqui em Fortaleza, que está tendo um grande show. Não sei nem como é que está tendo esse show nessa hora agora, um show de rock aqui. Se o Beto tivesse aqui, ele ia participar desse show lá no Arena Castelão, né? Guns N' Roses. Os Guns, chama Guns, né? Porque falar o nome todo é complicado. Guns N' Roses. Os Guns estão aqui em Fortaleza hoje fazendo um show no estágio, né? Lá no Arena. E muita gente está lá essa hora debaixo de chuva, com certeza. E nós estamos aqui nessa live, findando aqui o nosso sábado sincero, o melhor do Brasil. Deus abençoe vocês. Fica com a graça e a paz de Cristo nessa noite. Bom descanso. Deus abençoe, gente. Até o próximo encontro, querendo Deus. Graça e paz.